Bom dia, gente! Estamos aqui na nossa próxima aula. Essa aula vai ser sobre pronomes possessivos. Possessivos, né? Mudei de camisa, né? Porque eu notei que nas minhas últimas 5 aulas tava com aquela camisa, né? Eu gosto de tipo, já que eu tô gravando as aulas nos dias diferentes, né? É bom saber aonde os tópicos eles param, praticamente, entendeu? Molhei meu cabelo porque meu cabelo estava horrível, né? Coloquei um gelzinho. Não tá a melhor coisa do mundo, mas tá melhorzinho, eu acho, né? Então, hoje vai ser sobre pronomes possessivos. Por quê, Rick? Porque na aula passada teve essa palavra. What are their nationality? Né? E, né, esse their, aqui é um R, their, né? Significa deles, né? Deles, né? Um, então eu vou falar sobre os pronomes e os pronomes possessivos, né? Para dar uma lembrada na cabeça, né? Mas é isso. Eu acho que até eu fiz uma pergunta, eu fiz um erro, não vi ainda, mas acho que eu fiz. Tudo okay. What's their nationality? Mas porque tá no, se não me engano, né, no plural, que é a nacionalidade deles, é what are. Não, pode ser dependente, né? Se eles for do mesmo país, pode ser what's their nationality? Qual é a nacionalidade deles? Agora, se for quais são as nacionalidades deles, né? Vai ser what are their nationalities, né? E eu notei também que as pessoas, né, quando elas vão traduzir ou falar inglês, elas gostam de trocar essas palavras, entendeu? Então vamos ver aonde elas são usadas, né? O primeiro são os pronomes pessoais, né? Pronomes pessoais e como objeto, né? Pronomes possessivos e esses também são os pronomes possessivos. Eu não sei quais são, como posso dizer, o nome deles gramaticalmente, mas eu estou aqui para explicar, né? Os primeiros duas colunas quer dizer eu, você, ele, ela, isso, nós, vocês e eles. A terceira e a quarta coluna quer dizer meu, né? De vocês, de não, meu, seu, dele, dela, disso, nossos, seus e deles, praticamente, né? Como usar em cada exemplo, Rick? Eu vou dizer, né? Mas vamos fazer um pouquinho de pronunciação, né? I, eu. Me, eu. You, você. He, ele. Him, him, ele. She, ela. Her, ela. It, isso. We, as, nós. You, vocês. They, them, eles, né? Mine, meu. Your, yours. Seu, his, dele. Her, hers, dela. It, disso. Ours, nossos. Yours, vossos. Theirs, deles, ou delas, né? Então, como usar, né? Primeiro aqui nos pronomes pessoais, né? Você usa a primeira coluna de pronomes pessoais quando não é um objeto e quando vem um verbo depois, né? Como, Rick? Vamos dizer. Eu vou, eu vou sair, né? I
will go out. Eu vou sair. Depois do eu, vem o verbo. Eu vou sair, né? Eles vão pescar. Não. Eles pescam todo dia. Vem a primeira coluna. Pescam fish todo dia. Every day. Né? Você canta no domingo. You sing on Sundays. O que podemos ver, né? Quando usamos o pronome, né? Eu, você, ela, ele, isso, nós, vocês e eles. Na primeira coluna, que são os pronomes pessoais. Quando vem o verbo depois, né? Geralmente, né, não sempre, mas eles vão começar as palavras, as frases. Eu vou sair. I will go out. Tem verbo depois, tem objeto depois. They fish every day. Eles pescam todo dia. Pescam verbo. They, né? Você canta no domingo, nos domingos. You sing on Sundays, né? Agora vamos usar a segunda coluna dos pronomes pessoais, né? Esses pronomes pessoais da segunda coluna geralmente estão como objetos, né? Eu vou sair com ele. Eu vou sair com ele. Eu vou sair com ele. O ele é objeto, né? E está no final da frase, né? I'll go out, né? Já que não tem nenhum verbo, nenhuma ação dele, quem está fazendo ação comigo, com ele, a gente usa na segunda coluna. I will go out with, com, him. Não é I will go out with he. O he não está no começo da frase e o he não está com nenhum verbo. Então é him. Né? Vamos aqui. You sing on Sundays. Você canta nos domingos para mim. Né? You sing on Sundays to me. To me. Né? Para mim. Para eu. Né? Usa da segunda coluna porque é para mim, né? A ação quem está fazendo, cantando é você. O objeto sou eu porque você faz para mim, né? Eu vou estudar com eles. Eu vou estudar com eles. O eu vai ser I ou me. Quem vem depois de eu? Vou estudar. Dois verbos. Então o eu vai ser da primeira coluna. Eu, né? I will go to study com eles. With, com eles. O eles vai ser qual eles? Da primeira coluna ou da segunda? Tem verbo depois do eles? Não. Tá no final da frase? Tá. Quem tá fazendo ação nessa frase? Eu. Eu vou estudar. Com quem? Eles é o objeto. Segunda coluna. Them. Né? Tá no final da frase. Não tem verbo e não tá fazendo ação. Quem tá fazendo sou eu com eles. Aí você responde eu também. Como você fala eu também? Eu também, no inglês, eu também tá no começo da frase. Mas tem verbo depois? Tá especificando uma ação? Não tá. Eu também o quê? É de uma ação que foi falada antes. Eu vou estudar com eles. I will go to study with them. Eu também, né? Mas não tem verbo, né?
Aí você não fala eu também, I too. Você fala me too. Ou ela também. Her too. Entendeu? Então, ainda na primeira e na segunda coluna, né? Verbos pessoais. Eu vou falar pra ela. Eu vou falar pra ela. Quem vai falar? Eu. I. Primeira, né? Da primeira coluna. Eu vou fazer o quê? Falar. É um verbo, é uma ação. I go to speak to. Falar pra quem? Pra ela. Tá no final da frase? Tá. Tem verbo depois? Não. Segunda coluna, her. Eu vou falar com ela. Se você dizer I go to speak to she, incorreto. Se você dizer me go to speak to her, tá errado, porque o me não pode vir, né? Geralmente não vem no começo da frase e não acompanha verbo, tá? Aí você pergunta who goes to school early. Quem é que vai para a escola cedo? Tem duas formas de responder. I go, eu, to school early. Né? Se uma pessoa aleatória, né? Eita, deixa eu ver como tá o quadro aqui. Deixa eu colocar assim. A janela para dar um pouco de... Pronto, entendeu? A pergunta é: who goes to school early? Quem vai para a escola cedo? Aí você pode dizer, né? I go to school early, né? Por que vai usar da primeira a fileira? Tá no começo da frase, né? E tá acompanhado de verbo. Quem vai para a escola cedo? Me. Me. Por que o me? Tá dizendo eu, né? Mas não tá acompanhado de verbo. Me. É a mesma resposta, né? Uma é uma resposta mais objetiva, me, eu, ou, né, é uma resposta completa. I go to school early. Outra, ele salvou a gente do perigo. Ele salvou a gente do perigo. Ele salvou nós do perigo. Né? A gente do perigo, né? Ele fez o que? Salvou. Salvou um verbo e ele fez a ação. Ele salvou. Primeira coluna. Ele salvou. Né? Save, salvar. Save no passado. Ele salvou quem? Nós. A gente. Né? A gente vai ser da primeira coluna. We ou us. Ele salvou da gente porque está vindo no final do verbo. Salvou a gente. Salvou do quê? Do perigo. From
danger. Mas Rick, você não falou que da segunda coluna os pronomes pessoais, né? A gente coloca no final da frase. Então, por que he saved we from danger, né? Porque o agente, nós, ainda está como objeto. Quem fez a ação foi ele salvou a gente, né? E você vê que depois da gente não tem verbo. Do perigo. Do perigo é o quê? Perigo é um substantivo, né? Ele salvou a gente do perigo. Eu vou falar para ele a verdade. Eu vou falar para eles a verdade. Eu vou falar para eles a verdade, né? Aí você coloca eu vou fazer o quê? Vou falar um verbo, uma ação. Primeira coluna. I go to. Falar, tell. Falar quem? Para eles, né? Vai ser I go tell they ou I go tell them. Them. I go tell them the truth. Eu vou falar para eles a verdade. I go tell them, né? Eles são o objeto, né? É só fazer a perguntinha. No português a gente aprende aí. Eu tô fazendo ação. Vai fazer o quê? Contar. Contar para quem? Para eles. Eles são o objeto. A verdade. É o complemento. Eu vou falar para eles a verdade. I go to tell them the truth. Eu vou falar para eles falar a verdade. Eu vou falar para eles falar a verdade. Eles falar. Depois de falar tem verbo. Como fica? I go to tell them to say the truth. Eu vou falar para eles dizerem a verdade. Rick. Mas esse then, depois dele não vem o verbo, fica um pouco mais complicado, mas eu vou explicar. I go to tell. Eu vou falar para eles, né? Quem vai fazer a ação inicialmente sou eu. Eles ainda vai ter como objeto. O objeto vai ser to, eu vou falar para eles, né? Dizerem a verdade, né? Ainda está como objeto. Então continua como then no meio da frase. E claro, esse daqui, né, não está acompanhando o verbo, né? Está mais fazendo parte do objeto. Eu vou falar a eles para falarem a verdade. Não, eles não estão cometendo essa ação. Eu que vou falar para eles fazerem isso, né? Então, eu sei que é um pouco complicado esse assunto, eu comecei a pensar nele agora, mas eu vou fazer um exercício aqui. Eu vou voltar daqui a 2 segundos, né? Para vocês começarem a complementar. Então, gente, vou ter como um passe de mágica e vai ser rapidinho, porque esse não é o assunto principal, tá bom? Mas é isso, gente. Vamos colocar o que tá faltando. Vai ser da primeira ou da segunda coluna, tá bom? Então, vai ser o seguinte. E é muito fácil, porque você tá vendo aqui o espaço e tá vendo o verbo tell, né? O will tá deixando o tell no futuro. O verbo tell, né? Que é qual pronome que vai estar junto do verbo. Primeira coluna. Falar alguma coisa. Que. Falar para alguém. Da segunda coluna porque não tem verbo. Que alguém roubou o livro. Né? Quem roubou o livro vai estar na primeira coluna. Vai ser um pronome da primeira coluna. Porque roubou, fez uma ação. Tem um verbo ali. Roubou deles, né? Roubou de quem? Deles. Tá no final,
vai ser da segunda coluna, porque não tem, não tem verbo. É um objeto. Não, está com medo de... Quem está é um verbo, primeira coluna. Com medo de, que vai ser objeto, está no final, vai estar na segunda coluna. Então vamos fazer tradução, né? Vamos deixar. Então, I will tell. Não, will tell, não. Eu vou falar pra ela que vocês roubaram o livro dele. Ok, eu vou falar pra ela que vocês roubaram o livro dela. Eu vou falar pra ela que vocês roubaram o livro dela. Quem vai falar? Eu. O eu tá cometendo uma ação. Vai falar. Primeira coluna, I. I will tell, eu vou falar pra ela, né? Que vocês roubaram o livro. Ela tá cometendo alguma ação aqui? Não. Ela é um objeto da minha ação. Não um resultado. Eu vou falar pra ela alguma coisa. Tem verbo depois dela? Não. Ela não. Segunda coluna. I'll tell her que vocês roubaram. Você está cometendo alguma coisa? Fazendo alguma coisa? Sim. O que? Roubaram, que é um verbo, uma ação. Que vocês, you, né? Deixa eu pegar outro aqui. Que vocês, né? Roubaram o livro dela, né? Roubaram o livro de quem? Dela. O dela vai ser um her, né? Mas vai ser da terceira coluna, eu nem pensei nisso, então eu vou deixar aí, né? Eu vou falar para ela que vocês roubaram o livro dela. Quais são as ações? Eu vou falar e vocês roubaram. Eu vou falar para ela é o objeto. Nós temos medo, nós temos medo de vocês. Nós temos medo de vocês. Quem tem medo? Nós temos medo, né? Então, é uma ação. Nós temos medo. A ação é ter medo, né? Quem é nós? Da primeira coluna. We. Ai, Senhor. Nós temos medo de vocês. Quem vai ser? Vai ser o you. Mas aqui o you é a mesma coisa, né? Na primeira e segunda coluna. De vocês. Né? No singular e no plural, fica mais fácil. Ela vai ter uma festa e ela não convidou a gente. Ela vai ter uma festa e não convidou a gente. E não convidou nós, né? Ela vai ter o quê? Uma festa, né? Ela vai ter. É uma ação. Ela vai ter. Primeira coluna. She. Ela vai ter uma festa, né? E ela não convidou. Ela vai ter uma festa e ela não convidou, né? Ela fez o que? Não convidou. É uma ação também. Não convidar. É um verbo. Ela não convidou, né? E vai ser da primeira coluna também. She. She will throw a party and she did not invite. E não convidou a gente, né? Então, praticamente são duas frases. Ela vai ter uma party, vai ter uma festa, e ela não convidou a gente, né? A gente vai ser o quê? Vai ser we ou us. Tá no final da frase? Tá. A gente já sabe que pode ser da segunda coluna. Tem uma ação depois da gente, de nós. Ela não convidou nós? Não tem. Segunda coluna. E ela não convidou us. She did not invite us. Não é o we, tá? She did not invite we, a gente. Não é, porque não tem verbo depois do we, tá no final da frase, é was. Eu vou para a cidade. Eu também. A outra pessoa fala, eu também. Né? Mas bora dizer, a gente vai para a cidade. A gente também.
Então um grupo de pessoas vai falar, a gente vai para a cidade, e o outro grupo vai dizer, oh, a gente também. A gente vai para a cidade. Quem vai? A gente vai fazer o quê? Vai para a cidade. Tem verbo depois? Tem. Tá no começo da frase? Tem. Então a gente coloca we. We will go to the city. A gente também. A gente, né? Nós também. Nós também. Nós está no começo da frase, mas tem verbo depois? Tem uma ação? Você sabe qual é a ação, mas não tem ação nessa frase. A gente também. Não tem verbo. Para ter uma ação em uma frase tem que ter verbo. Tem que dizer o que está fazendo, entendeu? Então fala a gente também. Us too. Né? A gente sabe que eles estão dizendo que também vão para a cidade. Não é isso? Tem uma ação aí, só que não está transparente na frase. A gente também. Poderia ser we will go to the city. O primeiro grupo dizer. E eles podem falar we will go to the city too. Nós vamos para a cidade também. Nós vamos para a cidade. Ir para a cidade é uma ação. Mas eles escolheram dizer a gente também. Nós também. Us too. Ela gosta de lamber meu dedo, né? Ela gosta de lamber meu dedo. O que gosta de lamber seu dedo? Seu gato. Ah, o gato é um animal? Então vai ser it. Se não sabe o gênero do gato, a gente chama it. Ah, o gato... isso gosta de lamber meus dedos. O gato, não sei o gênero, it likes to lick my finger. Tá bom? Então, isso daqui é como usa o pronome, né? O pronome pessoais e o pronome como um objetivo, como um objeto, não objetivo, objeto da frase, tá bom? Vamos para os pronomes possessivos, que a aula, essa daqui vai ser muito complicada e muito grande. Então, gente, o pronome possessivo, né, é pronome de possessão. Você está dizendo que tem algo, que alguém tem algo, né? My e mine quer dizer meu, tá? Mine e mine quer dizer meu. Your and yours quer dizer seu. His and his, que é a mesma palavra, né? Quer dizer dele. Her and hers quer dizer dela. It. Não tem contração. Não é o it, is contraído. É o it. Quer dizer disso, né? Que é geralmente relacionado a uma situação, a um animal ou verbo de tempo. Nosso é our ou ours. Seus, your and yours. E deles ou delas, their, theirs, né? Temos a terceira e a quarta coluna aqui. Rick, mas como é usado? Como é que eu vou usar my e quando eu vou usar mine? É muito fácil, gente. E é a mesma raciocínio como usar os pronomes possessivos. A terceira coluna do pronome possessivo, eles vão ter objeto depois. Esse daqui não vai ter objeto. Vão geralmente estar sozinho. Como assim, Rick? This is my cat. Esse é o meu gato. This is my cat. Né? Como que eu vou saber se eu usei o meu gato? Como saber se eu vou usar o my ou mine? Porque tem a posição, o objeto que a pessoa tem, né? Depois do meu. This is my cat. Agora pergunta a pessoa, né? Pergunta: de quem é esse gato? De quem? Em inglês é whose. Não é who, é whose. Cat is this. Whose cat is this? Toda vez que você vai perguntar sobre a possessão de alguém, você não usa
E esse de quem vai ser whose. Né? Quem é você? Esse quem é você, né? Usa o who. Quem é você, who. Mas quando for perguntar de quem é whose. Whose, de quem? Gato é esse. De quem é esse gato? Né? De quem? Depois vem a possessão, né? E depois vem o verbo to be trocado com o isso, né? E você pergunta, whose cat is this? De quem é esse gato? Você pode responder, this is my cat. É mine por quê? Porque o cat vem depois do meu gato. Ou você pode responder, this is mine. É meu. É meu. Esse meu aqui está especificando o que é, o objeto, de que é dele? Não. Ele perguntou de quem esse gato é meu. It's mine. Ou this is mine. Complicado, né? Mas é isso, gente. Quando tem depois do meu o objeto, né? Você usa a terceira coluna. Quando não tem, é a última. Outra coisa aqui. De quem são esses livros, né? Aí você coloca aqui. Whose books are these? Aí a pessoa pode dizer these are my books. Ou pode dizer these books are mine. These are mine. Para ter mais caridade, né? Vamos ver. Whose, de quem? Are these, são esses livros. Como eu falei, quando for perguntar se é algo de alguém, né? O que você está se referindo vem no meio. De quem são esses livros? Aí você pode dizer, tem aqui plural, plural. These are, esses são meus livros. These are my books. Como que eu sei que usa o meu na terceira? Porque o livro vem depois. Tá? Esse meu não está no final da frase. Entendeu? E tem um objeto depois dele. Agora você poderia dizer, these books are mine. Né? Esse mine aqui está no final, né? Esse meu aqui, esses livros são meus. Esses meus aqui tá no final da frase. Então fica mine, né? E não tem nenhum objeto depois, né? Esse my, esses, para dar o um exemplo, esses são meus livros, né? Esse meu aqui tá como um dos principais, né? São meus livros. Esses livros são meus. Depois que troca, né? Como essa frase é feita, meu virou objeto. Aqui tá na frase principal. Esses são meus livros. Esses livros são meus. Virou objeto. De quem são esses livros? São meus. Meus é objeto. These are mine. São meus. Não tem nada depois. I found a... Eita, me esqueci como se escreve. A ring on the ground. Né? I found a ring on the ground. Eu achei um anel no chão.
Aí ela se pergunta, whose is it? De quem é? Verbo to be trocado porque é a pergunta. De quem é? É dela. It is hers. Por que hers? Dela e não a her, dela. Ah, porque o dela tá no final. É dela. No final da frase não tem um objeto depois. E se eu fosse dizer o anel é dela? Né? O anel, it, praticamente, né? É isso referido ao anel. Então pode ser it is her ring. É o anel dela. Né? É o anel dela. É complicado, né? Até de explicar é complicado. Minha cabeça tá assim. No final da frase, né? Dela, hers. No meio da frase fica her. E se eu fosse dizer, o anel é dela. The ring is hers. Porque tá no final da frase. Esse vídeo vai ser praticamente de 40 minutos, o que é fogo, eu sei que é muita coisa, mas é praticamente 3 aulas em uma, tá bom? Vamos fazer perguntas e responder. Com dele, né, ou delas, ou com possessão, nessa terceira coluna na quarta, tá bom? Então a gente pergunta, eu achei um chapéu. Aí eu vou perguntar, de quem é esse chapéu? Como fala de quem? Para se referir a uma possessão. Whose? E eu tô perguntando sobre o quê? Sobre o chapéu. Chapéu vem depois desse pronome de pergunta, tá bom? Pronome interrogativo. Whose hat? É esse, né? Vocês podem dizer is this ou is it? De quem é esse chapéu? Whose hat is that? Ou whose hat is it? De quem é? É o meu chapéu. É o meu chapéu. Então, esse meu vai ser o quê? Esse é meu chapéu. Vai ser da terceira coluna ou da quarta? Esse é meu chapéu. Meu chapéu, né? Esse meu tá no final de frase? Não tá. Então não vai ser da quarta coluna. Vai ser da terceira. It is my hat. E se eu fosse dizer, é meu? É meu. Whose hat is this? De quem é esse chapéu? Né? Na verdade, né, é bem melhor literalmente traduzir como que chapéu é esse? Né? Que chapéu é esse? Tá perguntando de quem? Mas se for traduzir que chapéu é esse? Perguntando com o intuito de dizer de quem é, se entende, né? Que chapéu é esse? É meu. Entendeu? De quem é esse chapéu? É o meu chapéu. Mas se eu for dizer é meu, seria it is mine. Ou poderia saber o chapéu é meu. The hat is mine. E tá seguindo tudo a regra, né? O pronome possessivo dessa terceira coluna aqui, né? Quando tá no meio da frase, vai na terceira coluna.
Quando está no final da frase, é a última coluna do pronome possessivo, que eu coloquei aí. De quem é esse livro, né? Ou que livro é esse? Que livro, book, is this? Que livro é esse? De quem é esse livro? Whose book is this? São deles. Dois irmãos. São deles. E você aponta. São deles. It is. São deles. Né? São deles. Esse deles tá no meio da frase, no começo ou no final? No final. Quarta coluna. São deles. O que é deles? Theirs. São deles. Isso pode dizer, esses livros são deles. Não. Esse... É porque no inglês é diferente, no português é diferente, tá? Mas funciona assim. São deles ou esses livros são deles. Pode ser de dois modos. It is their book. Esses são os deles livros, né? Ou poderia ser this book is theirs. Whose cup is it? Que xícara é essa? Que xícara é essa? Ah, é a xícara dela. É a xícara dela. It is é muito complicado, mas vou dizer como é no inglês, tá? É dela, né? Dela tá no final da frase. É dela. It is, quarta coluna. Não vem nada depois. It is hers. Ou a gente pode dizer it is her cup. É a xícara dela. It is her cup. Né? Ou pode ser this cup is hers. Aqui, né, quem tá como principal, né? Quem tá como principal é a xícara. A xícara é dela, o dela tá no final, virou objeto, mas aqui não, é a xícara dela. Essa daqui é praticamente é a ação principal. O verbo, né, é dela. O copo é dela. O copo é dela. Não funciona no português, né? Que a gente não pode dizer. Eu só percebi agora. Né? It's her cup é o dela copo. Tá no meio da frase, vem antes do objeto, né? Então é her, terceira coluna. This cup is hers. É o copo dela. Hers está no final, quarta coluna. Mas de quem é esse copo? É o nosso, né? É nosso. Whose cup is this? Que copo é esse? Ou de quem é esse copo, essa xícara? É nosso, né? É nosso. Tem verbo aí? Não. Tá no final, o objeto tá. O nosso vai ser da quarta... daqui, né? Isso foi eu que inventei. Da quarta coluna. É nosso. Né? Deixa eu colocar aqui. It
is ours. Quarta coluna. O copo é nosso. O copo é nosso. Ou a xícara é nossa. The cup is ours. Porque ainda está no final da frase. O copo é. Praticamente quem está dizendo a ação, fazendo o copo, e isso vindo para o final sendo o objeto. Está no final da frase, né? É o nosso copo. É o nosso copo. It is. Tá no final, esse nosso, possessão, que é nosso, tá no final da frase? É o nosso copo. Não tá. Tá no meio e tá vindo antes do copo, da possessão. Terceira coluna. It is our cup. Ai, meu Deus, é muito grande esse vídeo. Ai, meu Deus, é muito grande esse vídeo, mas tem 3 assuntos, tá bom? A gente viu os pronomes, né? Quando é usado com verbo e quando é usado como objetivo no final da frase. Então, é isso que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? A gente também viu como usar os pronomes possessivos, né? Da terceira e da quarta coluna. Como usar. Um é no meio da frase, o outro é no final da frase. Bem fácil. E como perguntar se algo é de alguém, né? De quem é isso? Você usa whose. Whose, né? Que é praticamente, né? Vem do who. Who é quem? Who. Mas se for dizer de quem, com um objetivo de possessão, de quem é isso, de quem é aquilo, de quem é esse travesseiro, de quem é esse ventilador, você usa whose. Whose. Vem whose. E no inglês é assim, né? Gramaticalmente falando, de quem, você não vem com o verbo to be, de quem é. De quem copo é esse? Ou que ventilador é esse? Whose fan? Is it or is this? Ou de quem é esse celular? Que celular é esse? Whose phone is this? E você pode dizer it is mine. The phone is mine. It is my phone. É isso por hoje, gente. Essa daqui foi uma aula bem maior, com mais assunto do que eu pensei, né? Mas é assim a vida. Espero que vocês tenham tempo, né, de dar uma olhada nessa aula até semana que vem. Se não, a gente estuda junto. Mas essa aula é bem complexa, tem muita coisa, né? E eu quero ver vocês usando corretamente na próxima aula. Eu vou cobrar isso de vocês, tá bom? Um beijo e um abraço. Esse vídeo tá muito grande, então fiquem com Deus, tá bom? E continue estudando. Até mais.